Olá, eu sou Ana Nogueira, uma das curadoras do canal Locra. E hoje, quero que você respire fundo, porque o que está prestes a ouvir não é apenas mais uma história. É um chamado. Aqui, cada som importa. Cada detalhe esconde uma verdade. E cada minuto leva você mais fundo em um mundo onde nada, absolutamente nada, é o que parece. Se prepare para mergulhar numa jornada onde a memória falha, a cidade respira mistérios, e um único passo pode mudar tudo. Bem-vindo a Astra. Respire fundo e prepare-se, pois a cidade está esperando por você. Maru observava a neve cair pelas janelas amplas da sala de jantar da casa de sua família em Brasker. Os flocos deslizavam preguiçosamente do céu cinzento, depositando-se sobre o gramado impecavelmente aparado e criando um contraste encantador com o mundo ordenado e quase asséptico do distrito. Mas Maru sabia que a neve também tinha seu peso, assim como as palavras que pairavam entre os membros da família sentados à mesa naquela noite. A casa dos Kai era espaçosa, mas carregava uma atmosfera de claustrofobia emocional. Na cabeceira, sua mãe, Lilian, trajava um vestido formal que parecia uma extensão de sua personalidade, elegante, mas frio. O pai de Maru, Damian, mantinha-se ereto, cortando a carne em seu prato com uma precisão quase robótica. Eles eram executivos da Zenith, mas o conforto de suas posições na empresa contrastava com a devastação contida de suas crenças pessoais. A mesa estava lotada. O irmão de Maru, Isaac, de 12 anos, fazia rabiscos em um guardanapo enquanto ignorava a refeição, enquanto Clara, a irmã de 16, mastigava mecanicamente, seus fones de ouvido visíveis sob os cabelos castanhos. O tio Ralph, com o olhar meio perdido e o cheiro agridoce de ervas, beliscava distraidamente as batatas. E, claro, havia a avó de Maru, Helena. Agora habitando um corpo de 16 anos, ela mais parecia uma miragem, jovem, sensual e completamente deslocada naquele cenário de severidade. O jantar transcorria em um silêncio quase incômodo, interrompido apenas pelo tilintar de talheres contra os pratos de porcelana. Maru, no entanto, não conseguia evitar que sua mente revisitasse os eventos recentes. Nero. O detetive com um corpo sintético. Um homem que tinha passado pela transferência de consciência 3 vezes. Ele era um reflexo grotesco de tudo que a família Kai rejeitava com fervor. E, ainda assim, havia algo nele que intrigava Maru, algo profundamente humano. Foi a avó quem quebrou o silêncio, como sempre. Vocês ouviram sobre Nero? Disse Helena, passando manteiga no pão com a graça de uma garota em plena adolescência, mas com os olhos carregados de memórias que a idade jovem do corpo jamais poderia conter. Um detetive que trocou de corpo 3 vezes. Agora ele está usando um modelo sintético. Uma coisa fascinante, não acham? Lilian interrompeu o movimento do garfo no ar, os olhos gelados fixando-se na mãe. Helena, por favor. Não é apropriado falar sobre isso aqui. A avó riu baixinho, um som que era ao mesmo tempo juvenil e carregado de sarcasmo. Oh, querida, aí está você de novo, com suas convicções tão bem polidas. Você não acha curioso? Um homem que desafia as regras da natureza. Que enfrenta o inferno de frente. Damian bufou, colocando o guardanapo na mesa com um gesto deliberado. Nós sabemos muito bem o que isso significa, Helena. Não é coragem. É arrogância. Você deveria lembrar-se de suas próprias escolhas antes de exaltar essas ideias. Você colocou sua alma em risco por vaidade. Helena ergueu uma sobrancelha, cruzando as pernas com uma elegância que não combinava com o tom confrontador de sua resposta. Minha alma? Ah, Damian, que clichê adorável. Talvez seja mais interessante discutir o que vocês sacrificam em nome de uma moralidade antiquada. Sua própria humanidade, talvez? Maru, que até então havia permanecido em silêncio, decidiu intervir. Ele não parece arrogante. A frase escapou antes que pudesse contê-la. Todos os olhos se voltaram para ela, como se tivesse acabado de profanar um altar sagrado. Lilian foi a primeira a falar, sua voz baixa, mas afiada como uma faca. Como você sabe disso, Maru? Ela hesitou, mas sabia que fugir não era uma opção. Ele é meu parceiro. Trabalhamos juntos no caso de Thomas Weckes. O impacto da declaração foi imediato. Isaac parou de rabiscar. Clara tirou um dos fones de ouvido. Ralph olhou para Maru com um meio sorriso que parecia dizer: você tem coragem. Mas foi Lilian quem reagiu com maior intensidade, levantando-se da mesa. Você se envolveu com um deles? Ele é um detetive, mãe. Como eu. E está fazendo o trabalho dele.
Damian balbuciou algo inaudível antes de finalmente se pronunciar. Trabalhar com ele já é perigoso o suficiente. Mas defendê-lo? Você entende o que isso significa para nós? Para sua família? Maru sentiu a raiva crescer em seu peito. Havia tantas coisas que ela queria dizer. Sobre a hipocrisia, sobre a ilusão de superioridade moral. Mas optou por algo mais simples. Eu entendo o que significa ser justa. E o que significa não julgar alguém apenas pelas escolhas que fez. O silêncio que se seguiu era quase tangível. Helena sorriu levemente, mas não disse nada. Lilian e Damian trocaram olhares carregados de significado antes de retomarem seus lugares. Clara voltou a colocar os fones. Isaac, percebendo que o momento mais tenso havia passado, voltou a seus rabiscos. Ralph quebrou a tensão, levantando sua taça de vinho. As escolhas. Boas ou ruins, pelo menos elas mantêm a vida interessante. Helena riu, brindando com ele. Mas Maru sabia que aquele jantar era apenas uma batalha em uma guerra muito maior. Uma guerra por convicções, identidade, talvez, redenção. O jantar na casa dos Cais seguia seu ritmo usual de tensão submersa e silêncio cortado apenas por provocações veladas. Helena, no entanto, estava ausente da mesa havia algum tempo. Maru percebeu a ausência, mas optou por não comentar, sabendo que a avó raramente seguia as normas de conduta da família. A neve continuava caindo lá fora, cobrindo o mundo com um manto branco que, ironicamente, não conseguia encobrir o caos que se desenrolava dentro da casa. Onde está a vovó? Isaac perguntou casualmente, empurrando o prato para o lado. Provavelmente causando algum tipo de problema. Ralph respondeu, antes de dar um gole longo no vinho. Como sempre. Enquanto isso, no porão, Helena estava longe de qualquer preocupação familiar. O jovem vizinho, Lucas, estava com ela, os dois rindo baixinho enquanto exploravam os limites de um flerte que havia começado semanas antes. O porão, com sua máquina de lavar trêmula e uma iluminação fraca, tornou-se o palco de um escândalo prestes a explodir. Ralph, precisando de mais vinho para suportar o clima do jantar, desceu as escadas em direção ao porão. Quando abriu a porta, a cena que encontrou o deixou em choque. Helena, sua mãe, estava em um encontro mais que íntimo com Lucas em cima da máquina de lavar. O som-ritmo da centrifuga parecia quase cômico diante da situação. Meu Deus, mãe! Ralph gritou, largando a taça que segurava, que estilhaçou no chão. Seus olhos arregalados e a expressão de absoluto horror seriam dignos de uma comédia de situação. Helena virou-se, completamente despreocupada, enquanto Lucas tentava inutilmente cobrir-se com uma toalha. Oh, Ralph! Não seja tão dramático. Você não tem idade para essas crises. Ralph tropeçou para trás, tentando formar palavras. Você, ele, mãe, ele tem 16 anos. Isso é nojento. Ele colocou a mão na boca e, incapaz de segurar, vomitou no chão do porão. Lucas aproveitou a confusão para fugir pelas escadas, deixando Helena para lidar com o filho. Você sempre foi tão sensível, Ralph. Talvez isso explique sua falta de aventuras. Enquanto isso, na sala de jantar, Maru confrontava os pais sobre as expectativas irreais que colocavam nela e sobre o peso de suas crenças religiosas. O tom de voz estava elevado e a tensão parecia prestes a explodir. Vocês não podem esperar que eu siga cegamente algo em que vocês acreditam. Não é assim que funciona. Maru disse, com os punhos cerrados. Lilian, visivelmente irritada, respondeu. Você é nossa filha. Esperamos que tenha a decência de respeitar os valores desta família. Damian, mais contido, acrescentou. E trabalhar com um homem como Nero? Isso vai contra tudo que defendemos. Nero é um detetive, assim como eu. Ele é um profissional, e eu não vou julgá-lo pelas escolhas que fez para sobreviver. Maru respondeu com veemência. A discussão continuava aquecida quando a campainha tocou. Isaac, que tinha se mantido silencioso, levantou-se para atender. Ao abrir a porta, encontrou Nero, que, com seu sobretudo ainda coberto de flocos de neve, olhava para ele com uma mistura de cansaço e curiosidade. Oi. Sou o detetive Nero. Maru está? Isaac, encantado pela presença do homem, abriu um sorriso enorme e o puxou para dentro antes que ele pudesse recusar. Ao entrar na sala, Nero foi imediatamente atingido pela atmosfera pesada. Ele parou, olhando para Maru, Lilian e Damian, cujas expressões variavam de surpresa a constrangimento. Parece que cheguei em um momento interessante. Nero comentou, arqueando uma sobrancelha. Antes que pudessem responder, Ralph emergiu do porão,
ainda pálido e segurando o estômago. É oficial. Esta família é uma piada. Ele balbuciou, antes de desabar em uma poltrona. Nero olhou para Maru, confuso, mas antes que pudesse perguntar, Helena entrou triunfante na sala, ajeitando o cabelo e com um sorriso satisfeito nos lábios. Olha que gostosão! Que bom ver você! Espero que o jantar não esteja muito tedioso. Nero piscou, tentando processar o caos à sua frente. Ele se virou para Maru, inclinando-se ligeiramente. Isso é normal aqui? Ou é uma noite especial? Maru suspirou, passando a mão pelo rosto. Bem-vindo à minha família. Espero que você não tenha planos para sair cedo. Enquanto todos se encaravam, a neve continuava caindo lá fora, cobrindo a casa dos Kai, mas incapaz de encobrir o caos que reinava dentro dela. As luzes frias da delegacia iluminavam o quadro de investigação, um mosaico caótico de mapas, fotografias e anotações que pareciam mais confundir do que esclarecer. Nero observava os documentos com uma concentração quase obsessiva, seus olhos fixos em um símbolo desenhado com traços intrincados. O silêncio pesado era quebrado apenas pelo som rítmico das teclas que Maru pressionava em seu terminal. Os pontos marcados no mapa correspondem a áreas abandonadas ou fábricas desativadas, disse ela, finalmente rompendo o silêncio. Sua voz era firme, mas carregada de exaustão. Parece um padrão, mas a lógica me escapa. Nero permaneceu calado, sua postura tensa refletindo o turbilhão de pensamentos que ele não conseguia organizar. Algo no símbolo parecia familiar, mas a lembrança escapava como areia entre seus dedos. Maru levantou os olhos, hesitando por um instante antes de continuar. O líquido branco encontrado no terraço do Zenith parecia sangue. Ou algo parecido. Não comum, mas... Ela pausou, franzindo o senho. Parecia com o que escorreu de você quando foi atingido lá no bar. Eu sei que seu corpo é um protótipo sintético, mas isso não me deixa menos inquieta. Nero desviou os olhos para ela, mas antes que pudesse responder, o telefone na mesa de Maru soou como um grito em meio ao silêncio. Ela atendeu rapidamente, sua expressão endurecendo à medida que ouvia a voz no outro lado da linha. Quando desligou, seu olhar encontrou o de Nero, refletindo uma curiosidade sombria e uma apreensão crescente. Um informante anônimo quer nos encontrar. Disse ter informações sobre o próximo ataque. Onde? Perguntou Nero, levantando-se de imediato. Nos prédios antigos de Achar, perto da ponte de ferro. Parece uma armadilha, mas não temos escolha. Enquanto a neve cobria as ruas, Nero e Maru deslizavam pelas ruas aéreas, seus rostos refletidos nas superfícies de vidro úmidas. O silêncio entre eles era espesso, preenchido apenas pelo zumbido do motor e o ritmo inconstante das gotas de água contra o teto. O destino era claro, mas as incertezas que os acompanhavam pareciam infinitas. Já pensou sobre o que realmente estamos protegendo? Maru quebrou o silêncio, sua voz baixa, quase introspectiva. Ela olhava pela janela, seus olhos seguindo as luzes de neon que tingiam as ruas em cores vibrantes. Esse sistema, esses imortais. É isso que chamamos de justiça? Nero manteve os olhos na estrada, mas havia algo em sua postura que sugeria desconforto. O que você quer dizer? Perguntou ele, a voz tensa. Maru suspirou, virando-se para encará-lo. Olhe para Citrek. As pessoas lá vivem como fantasmas, enquanto Brasker finge que é uma utopia e Erion simplesmente ignora tudo isso. Os imortais não se importam com o que acontece aqui embaixo. Para eles, somos peças descartáveis. E ainda assim, somos nós que garantimos que esse sistema continue funcionando. Nero demorou a responder. Havia algo no tom dela que o desarmava, uma mistura de raiva e tristeza que parecia ecoar algo dentro dele. Talvez porque acreditamos que ainda há algo que vale a pena proteger, disse-lhe finalmente, sem muita convicção. Ou talvez seja apenas o que nos resta. Maru soltou uma risada curta e amarga. Não parece muito diferente do que os imortais fazem. Eles protegem o que lhes convém, enquanto nós nos matamos por um ideal vazio. Ele olhou para ela por um instante antes de voltar sua atenção para a estrada. A conversa o incomodava, mas ele sabia que havia verdade nas palavras dela. Você acha que deveríamos simplesmente deixar tudo desmoronar? Perguntou ele, tentando esconder a irritação em sua voz. Ela não respondeu imediatamente. Quando falou, seu tom era mais suave, mas não menos firme. Não sei. Mas talvez seja a hora de questionarmos quem realmente estamos ajudando. E por quê? O silêncio voltou a reinar dentro do veículo. A neve fina ainda caía quando chegaram ao local combinado. Os edifícios de Achar,
outrora um distrito vibrante, eram agora uma paisagem desolada de ferro retorcido e fachadas desgastadas. No passado, as ruas fervilhavam com fluxo incessante de turistas e residentes, consumindo produtos de boutiques luxuosas ou frequentando clínicas de cibernética que prometiam transformar vidas. Contudo, a glória efêmera de Ashar desmoronou quando os interesses dos ricos migraram para horizontes mais lucrativos, deixando para trás um legado de pobreza e violência. As gangues dominavam as ruas em ruínas, e a gangue do Alemão era tanto um símbolo de proteção quanto de terror. Sob a ponte de ferro que atravessava uma área alagada, a atmosfera era tensa. O ar carregava o cheiro de ferrugem e água estagnada, enquanto uma figura encapuzada esperava sob as vigas enferrujadas. Maru e Nero se aproximaram cautelosamente, os sentidos aguçados. A mão de Maru estava a um instante de puxar sua arma. Vocês vieram, disse a figura, a voz baixa e rouca, evidentemente modificada por um dispositivo. Não temos muito tempo. Quem é você? Questionou Maru, os olhos fixos no encapuzado, como se pudesse decifrar o que estava por trás da sombra apenas pela força de sua vontade. Alguém que quer ver essas elites caírem, respondeu o informante. Eles planejam atacar um evento na área alta da cidade. Uma reunião de financiadores do programa de imortalidade. Nero estreitou os olhos e deu um passo à frente. Por que nos ajudar? Se está com eles, por que trair sua própria causa? A figura hesitou, como se ponderasse a profundidade daquela pergunta. Porque isso já foi sobre justiça. Agora, é apenas vingança descontrolada. Eles estão indo longe demais, e inocentes vão morrer. O silêncio que se seguiu foi interrompido de forma abrupta. Tiros ecoaram pela ponte, cortando a calma frágil. O informante foi atingido antes que qualquer um pudesse reagir, o corpo caindo em um movimento desajeitado. Maru tentou puxar Nero para a cobertura, mas ele ficou imóvel, o olhar fixo na figura agora no chão. Um disparo limpo havia revelado a verdade. Sob o capuz, jazia uma adolescente. Nero! Sai daí! Gritou Maru, o tom entre a urgência e a raiva. Ela disparou de volta contra os agressores, forçando-os a recuar temporariamente. Mas Nero não se mexeu. Finalmente, ele se moveu, os reflexos aprimorados de seu corpo sintético transformando-o em um borrão enquanto corria na direção dos atiradores. Ele era mais rápido, mais forte, e, acima de tudo, implacável. Um dos encapuzados tropeçou, e Nero alcançou com um soco que apagou o homem imediatamente. Maru chegou em seguida, desarmando o inimigo com eficiência. Quem mandou vocês? Exigiu ela, pressionando o homem contra o chão, o tom carregado de uma fúria contida. O atirador, em resposta, riu. Uma risada amarga e resignada. Vocês não entendem. Isso é maior do que todos nós. Ele mordeu algo antes que Maru pudesse reagir. Um segundo depois, uma explosão ensurdecedora sacudiu a ponte. Nero voltou correndo, o coração pesado com preocupação. Encontrou Maru ferida, mas viva, segurando um pequeno dispositivo que retirara do inimigo antes da explosão. Era um comunicador com coordenadas gravadas. Parece que temos nosso próximo destino, disse ela, tentando recuperar o fôlego, o olhar firme apesar do cansaço. Nero a observou em silêncio, os olhos viajando do dispositivo para a figura de Maru. Ali, sob a ponte corroída pelo tempo, ambos sentiram o peso do que estava por vir. A neve caía incessante sobre Caelis, pintando a cidade com uma palidez que contrastava com suas entranhas vibrantes e caóticas. Nero não se lembrava da última vez que vira algo tão uniforme, tão indiferente. A uniformidade o irritava. Havia algo de cruel em como a natureza continuava seu ciclo, indiferente à dor ou ao caos humano. Maru lutava para arrastar o corpo inerte de Nero até o carro. Seus músculos queimavam, mas ela não parava. O sangue branco que escorria do nariz dele era como uma ferida aberta em sua mente, um lembrete constante de que algo estava terrivelmente errado. Ao abrir a porta traseira do Impala e deitá-lo no banco, ela inspirou fundo, o vapor de sua respiração se misturando à atmosfera gelada da noite. O restaurante chinês que procurava não era apenas um ponto de encontro para marginais e almas perdidas. Era a fachada de Lucy, uma mulher cuja reputação de salvar vidas perigosamente cruzava a linha entre heroína e traficante de corpos. Quando Maru finalmente chegou, a fachada comum de neon piscava com as palavras Mandarim Celestial. Era um local que parecia insignificante para quem não soubesse onde olhar. Lucy estava encostada na mesa, uma figura tão excêntrica quanto imponente. Seus cabelos brancos e olhos púrpura reluziam como pérolas em meio à desordem da sala de cirurgia improvisada.
O espaço era um paradoxo. Equipamentos de última geração dividindo espaço com antiguidades e ferramentas cirúrgicas que pareciam ter saído de um museu. Maru adentrou o espaço carregando Nero com esforço evidente. A médica olhou para ela, primeiro com desinteresse, mas rapidamente seus olhos se estreitaram, avaliando a situação. Sangue branco? Lucy quebrou o silêncio com uma voz que era ao mesmo tempo serena e carregada de provocação. Coloque-o na mesa. Lucy se moveu com eficiência calculada, seus dedos magros manipulando o scanner manual com uma precisão que só os anos poderiam refinar. Enquanto os dados apareciam na tela, ela murmurava para si mesma, um hábito que sempre incomodava Maru. Fascinante, murmurou Lucy. Seus olhos agora brilhavam com o tipo de entusiasmo que só surgia diante de um quebra-cabeça médico. Esse corpo, ele é um Astra. Engenharia militar de última geração. Você sabia disso? Maru balançou a cabeça, exasperada. Não. Para mim, ele é só um detetive com mais segredos do que eu gostaria de lhe dar. Lucy soltou uma risada baixa, quase zombeteira, enquanto inclinava-se sobre Nero, como se estivesse diante de uma obra de arte. Só um detetive não é algo que se diz sobre um corpo que custa mais do que esta cidade inteira. Reflexos sobre-humanos, regeneração quase instantânea, capacidade cognitiva ampliada. Este homem é literalmente projetado para a perfeição. Mas mesmo perfeição tem seus limites. Veja, ela apontou para o monitor, a mente dele não está sincronizando com o corpo. Algo o está sobrecarregando. Maru cruzou os braços, sentindo uma onda de frustração tomar conta. E isso significa o quê? Ele vai sobreviver? Lucy sorriu, mas era o tipo de sorriso que nunca trazia conforto. Significa que ele está em perigo. Se não ajustarmos a conexão entre mente e corpo, ele pode entrar em colapso total. E, no caso de um Astra, colapso significa que o corpo começa a se autodestruir. Literalmente. Maru sentiu o peso das palavras como um golpe. E como evitamos isso? Precisamos estabilizá-lo primeiro. Depois, talvez reprogramar partes do sistema nervoso para aliviar a pressão cognitiva. Mas, Maru, isso vai além de qualquer coisa que eu já tenha visto. Quem quer que tenha colocado Nero nesse corpo sabia o que estava fazendo. E, mais importante, sabia o risco que isso representava. Maru ficou em silêncio, observando Lucy trabalhar. Havia algo perturbadoramente hipnotizante na forma como ela movia suas mãos, como se costurasse uma tapeçaria de vida e morte. Lucy, você acha que isso tem a ver com o caso que estamos investigando? Os assassinatos, os desaparecimentos, tudo parece conectado de alguma forma. Lucy parou por um momento, seus olhos se estreitando enquanto considerava a pergunta. É possível. Mas se for, você está lidando com algo muito maior do que imaginava. Alguém com recursos para manipular tecnologia Astra não é apenas perigoso, é praticamente intocável. A sala mergulhou em silêncio, interrompido apenas pelo som rítmico do monitor de Nero. Maru sentiu um frio na espinha, uma sensação que não vinha do ar gelado, mas do peso de tudo o que estava acontecendo. Você acha que ele sabe? Perguntou Maru finalmente, sua voz quase um sussurro. Lucy olhou para ela, e pela primeira vez sua expressão perdeu o ar de superioridade. Se ele souber, isso torna um homem ainda mais perigoso. E se não souber, bem, talvez ele seja apenas mais uma vítima nesse jogo. Maru desviou o olhar para Nero, inconsciente na mesa. A neve continuava a cair do lado de fora, cobrindo Kaelis em um manto de gelo. E pela primeira vez, ela se perguntou se o que estava enterrado sob a superfície da cidade não era apenas corrupção, mas algo muito mais profundo. Algo que poderia engolir todos eles. A sala de cirurgia estava silenciosa, exceto pelo som baixo e constante das bolhas que se formavam no tanque de contenção. O corpo de Nero estava submerso em um líquido gelatinoso vermelho, conectado a tubos que monitoravam cada função vital e corrigiam irregularidades em tempo real. O brilho avermelhado do tanque criava um contraste surreal com a frieza do ambiente. Maru estava sentada em uma cadeira desconfortável em um canto da sala, os olhos fixos em Nero. Lucy entrou sem fazer barulho, carregando uma xícara fumegante de chá de jasmim. Ela entregou com um gesto tranquilo e sentou-se em frente a ela, cruzando as pernas em um movimento deliberado. Você parece que vai desmoronar a qualquer momento, comentou Lucy, enquanto apoiava o queixo na mão. Beba. Faz bem para os nervos. Maru aceitou o chá, mas não respondeu de imediato. Seus olhos continuavam presos no tanque. Ele vai sobreviver? Perguntou finalmente, a voz baixa, quase um sussurro. Lucy suspirou,
inclinando-se para trás na cadeira. Se dependesse apenas da ciência, diria que sim. Mas o problema não é o corpo, é a mente. O que quer dizer com isso? Maru franziu o senho, levando a xícara aos lábios. Lucy gesticulou para o tanque, os olhos cintilando com algo entre fascínio e preocupação. Este corpo é como os corpos usados pelos figurões da Zenith, mas em um nível muito acima. Projetado para desempenho extremo, supera os limites de qualquer coisa que eu já vi. Reflexos que tornam o mundo mais lento, força que desafia a gravidade, é um feito incrível. Mas também uma arma de 2 gumes. Arma? Maru repetiu, sentindo um calafrio. Sim. É algo que não deveria estar fora de uma instalação militar. O corpo exige um nível de sincronização mental que quase nenhum humano consegue manter sem. Efeitos colaterais. Nero está basicamente lutando contra si mesmo. Se a mente dele não se adaptar, esse corpo vai destruí-lo. Maru apertou a xícara com mais força do que pretendia. Então ele nunca deveria ter sido transferido para esse corpo. Lucy ergueu as sobrancelhas, surpreso pela clareza da pergunta. Exatamente. E isso me leva a outra questão. Quem autorizou isso? Esses astras não são algo que você encontra no mercado negro. Alguém fez um grande esforço para garantir que ele estivesse nesse corpo. E quem quer que seja, tinha um objetivo. O silêncio se instalou novamente, tenso e carregado. Maru abaixou o olhar para o chá, os pensamentos girando em espiral. Você acha que isso foi intencional? Que queriam que ele falhasse? É possível, respondeu Lucy. Ou talvez ele seja apenas uma experiência que fugiu ao controle. Seja como for, você precisa se preparar. Se ele sobreviver, não será a mesma pessoa. Algo como isso muda você. Para sempre. Maru permaneceu em silêncio, observando o líquido vermelho que cercava Nero. Ela sabia que Lucy estava certa. Quando Nero acordasse, nada seria como antes. E assim, o véu caiu só um pouco. O suficiente para revelar que a próxima revelação pode mudar tudo. E você sentiu isso, não sentiu? A história ainda está respirando, chamando por você. Se esse capítulo te prendeu, se te fez imaginar mais do que mostrou, então não esqueça de deixar o seu like, ele ajuda essa história a alcançar quem também precisa ouvir isso. Se inscreva no canal Locra e ative o sininho, porque o próximo capítulo chega mais rápido do que você imagina. E eu vou estar aqui, esperando por você, para continuar essa descida juntos. Até lá, não vire as costas para a escuridão.